Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula e vamos ao nosso objeto de conhecimento. Aula 26, objeto de conhecimento, práticas artísticas em diferentes momentos históricos. Detalhamento, as linguagens da arte e os processos de construção histórica envolvidos nestas manifestações. Produção de linguagens artísticas envolvendo as manifestações estéticas geradas de diálogos interculturais relacionados às diferentes dimensões da vida social, política e econômica. E vamos dar início à nossa aula. Então, hoje eu convido vocês a fazerem uma viagem no tempo. Então, eu estou aqui no túnel do tempo e vamos conhecer algumas civilizações e algumas artes que foram produzidas nestes momentos. Então, a arte, ela acompanha a trajetória da humanidade desde seus primórdios, funcionando como uma poderosa forma de expressão, comunicação e interpretação do mundo. Cada prática artística, em sua época, traduz os valores, crenças, tensões e transformações de sua sociedade. Por isso, estudar as práticas artísticas ao longo da história é também compreender os processos históricos e culturais que moldam os povos. Agora vamos fazer essa viagem e conhecer diversas manifestações artísticas em diferentes momentos históricos. Então, vamos à primeira civilização. Então, paramos aqui na pré-histórica. Aqui nós temos no período neolítico. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, temos uma pintura rupestre. Mas não é uma pintura naturalista, ela é esquemática. Olha só os animais, como eles são produzidos aqui. E aqui embaixo, como vocês podem ver, tem as primeiras representações humanas ali também. Então, no período paleolítico, os primitivos, eles produziam apenas animais, porque eles dependiam da caça para sobreviver. E neste período do neolítico, ele já não era mais nômade, ele já plantava ali. Então, as suas pinturas rupestres já estavam mais esquemáticas, ou seja, não estavam naturalistas. Então, nesse período da pré-história, como vocês podem ver, as primeiras formas de expressão simbólica criada pelo ser humano. Mesmo sem uma linguagem escrita desenvolvida, esses povos encontraram na arte uma maneira de registrar suas experiências, crenças e cotidiano. Então, foi a partir dessas imagens que os historiadores conseguiram compreender como esses pré-históricos viviam. Agora, vamos de novo ao nosso túnel do tempo, conhecer uma outra civilização. Então, aqui é uma outra civilização, como vocês podem ver, é a civilização do Antigo Egito. Olha só como é que eram as pinturas desse período. Então, era muito simbólica, tanto a pintura quanto a escultura. Como vocês podem ver ali, a pintura, ela era simbólica, ela era chapada e os seres humanos, eles sempre eram representados a partir da lei da frontalidade, como vocês podem ver, ou seja, sempre os ombros eram retratados de frente e também os olhos. Mas a cabeça era sempre de perfil e também os membros superiores e inferiores, ou seja, os braços eram sempre retratados de perfil. Então, todas as pinturas
egípcias, vocês vão encontrar dessa forma. E ali vocês podem observar que temos os deuses egípcios. Aqui, sempre o tronco humano e a cabeça era de animal. Então, e aqui a escultura, e grande parte das esculturas do Antigo Egito, ela retrata faraós e divindades, geralmente em poses frontais rígidas e com expressões faciais neutras, transmitindo uma sensação de eternidade e solenidade. Pois nesse período a arte era voltada para a religiosidade, certo? E essa escultura, dava um ar de superioridade, como se fossem deuses. E também tinha a lei hierárquica, ou seja, os deuses, os faraós eram sempre retratados maiores, e as figuras, as mulheres e os escravos eram retratados bem menores. Então tinha essa lei hierárquica e a lei da frontalidade, certo? Então, agora a gente vai fazer uma outra viagem, vamos para outro período da história da humanidade. Então, aqui nós temos um teatro aqui. Fomos lá na Grécia Antiga, certo? As práticas artísticas na Grécia Antiga eram variadas e ricas. Elas expressavam os valores e crenças do povo grego, deixando um legado cultural que continua influente até hoje. Os gregos criaram a tragédia e a comédia, gêneros teatrais que influenciaram o teatro até os dias de hoje. As peças eram apresentadas em festivais religiosos e os temas muitas vezes envolviam mitos e questões morais. Então, a partir da Grécia Antiga que surgiu o teatro até os dias de hoje. Vamos fazer novamente a nossa viagem no tempo. Vamos lá para o nosso túnel do tempo. Então, aqui nós estamos na Idade Média. Repare aqui a arquitetura dessa igreja. Então, ela é muito alta, como vocês podem ver. Então, essa arquitetura das igrejas altíssimas, elas são arquiteturas góticas. Então, a arte na Europa, ela teve forte influência da igreja, com obras voltadas para a fé cristã, e que resultou em linguagens visuais simbólicas e hierárquicas. Como vocês podem ver, a arquitetura foi uma das expressões artísticas mais importantes da Idade Média. Aqui, como vocês podem ver, temos o estilo gótico, caracterizado, como eu já falei, por igrejas altas e vitrais coloridos que iluminavam o interior da igreja, como vocês estão vendo. E arcos ogivais ali no teto, como vocês podem observar, que simbolizavam a elevação espiritual e a presença divina acima do mundo terreno. Quanto mais alto o templo, mais próximo de Deus o fiel estaria. Certo? Agora vamos novamente fazer essa viagem e vamos a uma galeria de arte lá no Renascimento. Então, aqui nós estamos numa galeria de arte e vamos falar sobre esse período, o Renascimento. Então, no Renascimento, com o fortalecimento do humanismo e da ciência, a arte passou a retratar o ser humano de forma mais naturalista, exaltando a razão e o conhecimento. Ora, durante toda a Idade Média, a arte era voltada para a religiosa. Então, houve a construção de várias catedrais, como nós vimos, e também as artes visuais eram voltadas para imagens de santos e histórias bíblicas. E vamos mostrar uma arte, certo? Um quadro, como vocês podem ver. O nome desse quadro aqui é chamado A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Ela é uma celebração do conhecimento e da filosofia, representando a importância do pensamento crítico e da busca da verdade e sabedoria. A obra retrata um encontro imaginário de grandes filósofos, como vocês podem ver aqui. Bem na frente, olha só, ali nós temos a imagem de filósofos
famosos. Então, esses filósofos, matemáticos e cientistas da Grécia Antiga, destacando a convergência de diferentes perspectivas e a busca pelo entendimento do mundo. Lembra lá no Antigo Egito, como as imagens eram chapadas, ou seja, não tinha profundidade? Olha só essa perspectiva. Então, tem essa profundidade. Então, durante o Renascimento, houve um estudo, a ciência. Então, os seres humanos eram mais valorizados, diferentemente da Idade Média, que tudo era voltado para a religiosidade. Ou seja, havia o teocentrismo, Deus como centro do mundo. E vamos agora ao Barroco, que é profundamente ligado ao contexto histórico e religioso da época. Ele surgiu como uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, sendo usado como uma forma de atrair fiéis por meio da emoção e grandiosidade. Vamos mostrar uma imagem, olha só, aqui, o estilo barroco. Então, muitas das igrejas barrocas, ela produz obras de arte toda em ouro, com fios de ouro, como vocês podem ver. Então, a decoração é riquíssima. Isso fez com que os fiéis fossem às igrejas e ficassem ali exaltado com tanta beleza. Então, a arte barroca, ela é um estilo que mistura emoção, essa palavra não quer sair, religiosidade, movimento e riqueza de detalhes. Ela marcou uma época de intensas transformações culturais e permanece até hoje como uma expressão artística de grande impacto e beleza. Por isso é comum ver nas obras barrocas temas religiosos representados com muita intensidade e movimento, buscando envolver o espectador. Então, as obras barrocas, elas levam à emoção. Por exemplo, na escultura e na pintura, os personagens têm uma expressividade muito grande, ou seja, a teatralidade ali nos personagens. E vamos agora ao barroco no Brasil. O barroco no Brasil foi influenciado pelo contexto da Contra-Reforma e pelo contato com a cultura europeia. A arquitetura, a escultura, a pintura barroca brasileira apresentam características próprias, como o uso de elementos decorativos e a representação de cenas religiosas. Ao longo dos séculos, novos movimentos surgiram em respostas às transformações sociais. O romantismo valorizava a emoção e a subjetividade. E agora vamos entrar em outra época, que é no modernismo. Então, vamos ao modernismo no Brasil. O modernismo ele buscou romper com os modelos tradicionais e criar uma arte voltada para a realidades locais, como ocorreu no Brasil com a Semana de Arte Moderna de 1922. E vamos mostrar aqui o catálogo da Semana de Arte Moderna, que foi produzido por um pintor brasileiro de Cavalcante. Então, o modernismo do Brasil, especialmente o movimento da Semana de Arte Moderna de 1922, buscou romper com as tradições acadêmicas e criar uma arte mais brasileira com a influência do cubismo, do surrealismo e do expressionismo. Então, nessa semana quebrou paradigmas, certo? Então, a arte revolucionou ali a arte brasileira, que era uma imitação que vinha da Europa. Então, os artistas começaram a pintar de uma forma diferente, como vocês podem ver aqui na imagem. Ele não retratava a realidade, e sim eram obras simbólicas, como vocês podem ver. E vamos agora na contemporaneidade. Com o avanço da tecnologia, a globalização e os fluxos culturais intensificados, as linguagens artísticas tornaram-se ainda mais diversas e interconectadas. E agora vamos fazer uma viagem, vamos aqui na cidade de Manaus. Aqui vocês estão vendo aqui um grafismo no viaduto da cidade de Manaus, e representando a arte urbana, ou seja, o grafite, que é uma forma de comunicação visual que expressa sentimentos, ideias, críticas sociais, políticas e culturais. Aqui nós temos a identidade cultural amazonense, representando aqui uma etnia indígena. Então, o grafite, ele pode abordar temas como racismo, desigualdade, violência, meio ambiente, identidade cultural, como vocês podem
observar aqui na imagem, e questões urbanas. Muitos artistas usam o grafite para marcar presença, representar suas comunidades e denunciar injustiças, transformando o espaço público em um lugar de fala. Vamos agora falar de um outro assunto. Então, vamos falar agora sobre design digital e as performance multimídia, ou seja, as práticas artísticas no design digital e nas performances multimídia apresentam uma nova era da criação artística, combinando sensibilidade e tecnologia. Elas ampliam os meios de expressão e criam experiências estéticas inovadoras. Então, através da internet, do vídeo, você pode conhecer diversos artistas do mundo inteiro. Pode viajar através dos museus virtuais, conhecer galerias de artes. E nós trouxemos aqui a nossa professora Marta de Artes, que vai fazer uma demonstração de dança, certo? Então, vocês vão conhecer a professora Marta na sua apresentação através de um vídeo. Então, vamos assisti-la com atenção. Então, vocês viram ali a expressividade do corpo através da dança, através da professora Marta. Então, essa forma de arte, ela rompe com a ideia do palco tradicional e convida o espectador a viver uma experiência ampliada, muitas vezes participativa. Então, a tecnologia não é apenas um suporte, mas parte essencial da criação artística, funcionando como uma extensão do corpo. Então, através do vídeo, você pode assistir a inúmeros espetáculos de danças do mundo inteiro ali, de forma presencial. Muitas vezes não temos a oportunidade de assistir grandes espetáculos. Então, é através da tecnologia, da internet, que vocês podem conhecer diferentes linguagens artísticas, principalmente também a dança. Então, vamos falar agora sobre linguagens estéticas geradas de diálogos, encontros culturais que criam arte. O que são linguagens estéticas? Linguagens estéticas são os meios pelos quais a arte se manifesta. Cada linguagem possui seus próprios elementos e códigos específicos que permitem a comunicação e a expressão de ideias, emoções e experiências. Então, saindo desse túnel do tempo, percebemos que a história da arte é um espelho da humanidade, com suas dúvidas, descobertas, crises e sonhos. E toda boa viagem no tempo, ela nunca tem um fim, apenas novos começos. Sobre nossa viagem no tempo, você percebeu que uma obra de arte pode dizer muito sobre o tempo em que foi criada? Que ela é muitas vezes uma forma de resistência, crítica ou celebração de um povo? Então, segundo o antropólogo Nestor Garcia Canglini, em sua obra Culturas Híbridas, de 1990, as manifestações culturais contemporâneas são marcadas pela fusão de tradições diversas. Canglini destaca que os produtos culturais nascem
cada vez mais de processos de hibridização, ou seja, da mistura entre elementos de diferentes origens culturais. Nestor Garcia Canglini é um renomado antropólogo, sociólogo e teórico cultural argentino-mexicano, conhecido por seus estudos sobre cultura, arte, modernidade e globalização na América Latina. É nesse contexto que surgem linguagens estéticas geradas de diálogos como o grafite urbano, que incorpora símbolos indígenas, ou o maracatu, que reúne influências africanas, indígenas e europeias. E vamos agora ao Brasil. Bem, no Brasil, a história da arte é profundamente marcada por encontros, nem sempre pacíficos, entre povos indígenas, africanos e europeus. Desses embates e trocas, surgem expressões estéticas como o samba, o frevo, o maracatu, o candomblé, entre outras, muitas outras. Todas essas formas artísticas são carregadas de significados, resistências e recriações, demonstrando como um diálogo cultural é também uma forma de sobrevivência e afirmação identitária. Contextos históricos. As obras de arte refletem o contexto em que foram criadas. Mudanças políticas, econômicas e sociais podem influenciar o tema, o estilo e a forma das obras de arte. Influências culturais. Cada cultura tem suas próprias tradições artísticas que moldam as linguagens e as formas de expressão. A arte também pode ser influenciada por outras culturas, criando estilos e movimentos. Exemplos de obras de linguagem híbrida. Reflora, Texno-xamanismo e Os Encantados da Floresta é uma obra de arte imersiva que reverbera entre o ancestral e o contemporâneo. Ao conectar ritmos silvícolas com linguagens tecnológicas avançadas, a peça convida o espectador a, talvez, se tornar parte de um circuito vivo de reescuta da floresta. E aqui nós temos um QR Code, onde vocês podem aproximar o celular e observar, conhecer essa obra. Reflora projeta rostos de povos ribeirinhos, indígenas e encantados da floresta em troncos de árvores e paisagens naturais da Amazônia, criando uma experiência imersiva, sensorial e ancestral, mas constituída com tecnologia de ponta como videomapping e projeções em grande escala. A obra reflora Texno-xamanismo e Os Encantados da Floresta. A artista é Roberta Carvalho. O ano do projeto foi desenvolvido em 2010, com exibições recentes. Roberta Carvalho é uma artista brasileira que trabalha com videoarte e projeções mapeadas. E sua obra Reflora é um exemplo potente da união entre saberes tradicionais da Amazônia e arte digital. O texno-xamanismo é um movimento que mistura tecnologias modernas com saberes ancestrais, como o xamanismo, as medicinas da floresta, as práticas espirituais indígenas e os conhecimentos ecológicos. Ele impõe uma conexão entre o ser humano, a natureza e a tecnologia, não como dominação, mas como integração e respeito. Por que é um exemplo de linguagem híbrida? Tradição popular valoriza os saberes e as espiritualidades dos povos da floresta, os mitos amazônicos e a relação simbiótica com a natureza. Tecnologia contemporânea utiliza recursos digitais, vídeos, projeção, edição de som, para transformar o espaço natural em galeria. Circulação digital. As obras são amplamente compartilhadas nas redes sociais e plataformas digitais, alcançando o público fora do espaço físico da floresta. As linguagens estéticas geradas de diálogos não apenas evidenciam a diversidade cultural, mas também incentivam a escuta, a troca, a empatia entre diferentes formas de ver e viver um mundo
elas revelam que a arte é, antes de tudo, um espaço de encontro. Vamos agora falar sobre música. A música afro-brasileira, por exemplo, é resultado da fusão de elementos musicais africanos, europeus e indígenas, criando ritmos e melodias únicas. O samba, por exemplo, clássico da música afro-brasileira. O samba surgiu no final do século XIX e início do século XX, principalmente nos morros e bairros periféricos do Rio de Janeiro, como uma expressão cultural das comunidades negras brasileiras descendentes de africanos e escravizados. O samba é fruto de uma rica fusão de ritmos africanos, como o uso de percussão, atabaques, tambores, agogô e ritmo sincopado e a presença de chamadas e respostas. Melodias e harmonias europeias herdadas da música portuguesa, como o uso de violão e da harmonia tonal. Elementos indígenas, em menor escala, mas presente em instrumentos de percussão e em certas formas rítmicas ancestrais. Vamos falar agora sobre artes visuais. A arte contemporânea, muitas vezes, incorpora elementos de diferentes culturas, como a arte popular, a arte tribal e a arte digital, criando obras que desafiam as categorizações tradicionais. Vamos falar agora dos artistas que produzem obras híbridas entre arte popular, tribal e digital. Nós temos aí o Jaides Bel, que é um brasileiro, ele é artista indígena, Macuxi, ou seja, lá de Boa Vista, que mesclava a mitologia ancestral com arte contemporânea e crítica ambiental. Paulo Nazaré, também brasileiro, une performance, arte popular e crítica social com forte base na ancestralidade afro-indígena. Temos também o Guto Nóbrega, também brasileiro, que explora bioarte, tecnoxamanismo e interações entre natureza, espiritualidade e tecnologia. E agora vamos falar sobre teatro e dança. O teatro e a dança podem incorporar elementos de diferentes tradições culturais, como rituais e mitos, criando espetáculos que refletem a diversidade cultural. Vamos mostrar agora rapidamente um vídeo para você que vai mostrar esse hibridismo aí de teatro e dança. Saem da festança pra nunca mais voltar aqui. Há quem tenha visto moleque engraçado, com os pés descalços virados pra trás, foge pelo mato sempre apressado, buscando um lugar pra sobreviver em paz. Minha floresta de histórias conta o que Manaus não Então, perceberam aí a fusão entre teatro, dança e música? Então, ali os dançarinos do corpo de dança do Amazonas, eles contam ali as lendas do Amazonas através da expressividade do corpo ali, da dança, da teatralidade e da música, certo? E agora vamos falar sobre a arte contemporânea. A arte contemporânea é caracterizada pela diversidade de linguagens, pela experimentação e pela interação com outras áreas de conhecimento. A arte digital, a performance e a instalação são exemplos de linguagens contemporâneas. A importância da interação cultural na arte. A interação cultural é fundamental para a evolução e a riqueza da expressão artística. Ao permitir a troca de ideias,
a fusão de elementos e a criação de novas formas de expressão, os encontros culturais enriquecem o panorama artístico e contribuem para a construção de uma cultura global mais diversificada e dinâmica. E assim finalizamos esta aula.